Continuamos agora com a nossa segunda videoaula, correspondente à semiologia do coração. Na primeira videoaula, trabalhamos com a caracterização dos sintomas. Nesta segunda videoaula, trataremos do exame físico do coração. A sequência de exame físico do coração não é diferente dos demais aparelhos, ou seja, existe uma sistemática, uma sequência a ser seguida. O foco desta segunda videoaula será a inspeção. Nas outras videoaulas veremos a sequência então, palpação e ausculta, sendo que a percussão não oferece informações úteis para o exame físico do coração, no nosso conceito atual, portanto, não estará aqui presente. Ainda que palpando a região, possamos perceber uma submaciçez local. Iniciando os dados de inspeção, o xantelasma é uma lesão muito interessante. Estas lesões, geralmente aparecem mais de uma na face do indivíduo, são representadas por placas amareladas. Grande parte das vezes, essas placas se correlacionam com dislipidemia. Então, podem auxiliar, conforme o paciente, no aumento do grau de suspeita de uma obstrução, por exemplo, das artérias coronárias. O fato da pessoa ter o xantelasma não significa necessariamente que ela tenha doença arterial coronária ou dislipidemia, mas a probabilidade, pelo menos da dislipidemia, é significativa. Um sinal bastante interessante é o sinal de Frank. Como vocês veem, no pavilhão auricular existe uma linha horizontal bastante visível. Novamente, nem sempre ela se relaciona com doença cardíaca, mas o autor, um americano, Frank, conseguiu mostrar que é relevante esse achado e pode se correlacionar com a presença de doença arterial coronária. A endocardite infecciosa é uma doença que tem bastante repercussão clínica no paciente e seu diagnóstico, quanto mais precoce, melhor para o paciente diante da gravidade da condição. As lesões de Janeway não são de achado frequente, mas quando presentes podem auxiliar no diagnóstico. Elas aparecem particularmente na planta dos pés, como vocês veem aqui nesse slide, mas também podem aparecer na palma das mãos. As lesões de Janeway decorrem de microembolizações nas extremidades, em decorrência da endocardite infecciosa à distância. Outro achado de inspeção importante que se relaciona à endocardite infecciosa é representada pelos nódulos de Osler. Também não são muito comuns, mas quando presentes auxiliam bastante no diagnóstico desta enfermidade. Aqui a fisiopatologia é diferente, é de origem inflamatória secundária ao processo de infecção endocárdica. O engurgitamento jugular já é um achado bastante frequente, quando temos um quadro de insuficiência cardíaca em um paciente que está descompensado, ou com uma doença cardíaca mais avançada. Decorre da sobrecarga das câmaras direitas no processo de insuficiência cardíaca por uma estase sanguínea ao nível da veia cava superior, refletindo-se clinicamente no engurgitamento jugular. Dentro das valvulopatias, a estenose mitral pode aparecer um achado inusitado, que é o facies mitral. Não é comum, mas quando presente também é bastante característico. Alguns autores associam essa hiperemia na região maxilar bilateralmente devido à
uma hipertensão venosa da região cefálica, secundária à doença cardíaca pela estenose mitral. O achado é bem característico, logicamente se relacionado aos achados de anamnese e do restante do exame físico. O edema da insuficiência cardíaca tem a característica de ser bilateral. Quando comprimimos a região do edema com o polegar ou outro dedo da mão, percebemos que, ao retirar o dedo no local da compressão, permanece uma depressão por alguns segundos, que é chamado cacifo. Portanto, o edema relacionado à insuficiência cardíaca é um edema bilateral com presença de cacifo. Outros edemas de extremidades também apresentam cacifo por outras causas, por exemplo, o edema da insuficiência renal, da insuficiência hepática, inclusive em casos de desnutrição grave. Já outros edemas não vão aparecer com esta condição. Um exemplo frequente é o mixedema, que aparece nos pacientes com hipotireoidismo. Aqui nesta foto evidencia bem a depressão, então chamada cacifo, proveniente de uma compressão prévia da área de edema. Outro achado significativo, inclusive de gravidade, na inspeção é a cianose. Geralmente no adulto é frequente a cianose periférica, que ocorre devido a uma insuficiência cardíaca que está muito descompensada e grave, levando a má perfusão periférica. Da mesma forma, posso encontrar a cianose central. Geralmente a cianose central é mais relacionada a malformações cardíacas. Ou existe também uma ligação com outros processos patológicos da circulação arterial e pulmonar. Concluímos esta videoaula com a pesquisa do ictus cordis. O ictus cordis corresponde ao ápice do coração e ele é verificado na inspeção e também na palpação. Aqui, nesta videoaula, o foco será a inspeção do ictus cordis. Primeiramente, devemos definir a localização do ictus cordis. Então, o ictus cordis ele situa-se no quinto espaço intercostal esquerdo, de encontro à linha hemiclavicular esquerda. Essa é a localização normal do ictus cordis. Conforme o biotipo do paciente, pode haver uma variação eventual, que seria ele localizar-se no quarto espaço intercostal esquerdo, de encontro à linha hemiclavicular esquerda. Muito bem. Para detectarmos anormalidades no ictus cordis à inspeção, deveremos considerar dois aspectos. Um é se há um desvio da posição normal ou quanto à extensão do ictus cordis. Embora a extensão, ou poderíamos dizer assim o tamanho do ictus cordis, possa ser melhor avaliado a palpação do mesmo. Bem, se houver um desvio do ictus cordis para baixo e lateralmente, se dirigindo para o sexto espaço intercostal esquerdo no sentido da linha axilar anterior, este dado é sugestivo de um aumento do ventrículo esquerdo. Por outro lado, se tivermos um desvio medial do ictus cordis, tendendo para o quarto espaço intercostal esquerdo, pensaremos numa situação sugestiva de aumento do ventrículo direito. A extensão do ictus cordis normal é até 2,5 centímetros, ou
um equivalente de 2 dedos aproximadamente. Muito bem. Se for maior do que 2,5 centímetros, é sugestivo de um aumento de área cardíaca. Como dissemos antes, é mais fácil vermos essa extensão através da palpação, mas acreditamos que seria útil já dar uma introdução aqui. Com isto, terminamos então a inspeção do coração, sem a pretensão de esgotar o tema, mas tentando trazer elementos práticos e relevantes para vocês. Até breve. Obrigado.